estudantes queridos da terceira série do ensino médio. Olha eu aqui de novo. Quem sou eu? Giba, o bruxo da física, comentarista agora das aulas do Enem. Física para o Enem, hein? Qual o tema de hoje, Giba? Tema eletrizante, eletrodinâmica. Olha aí. Bacana esse tema, hein, pessoal? Vocês vão assistir uma aula daqui a pouco de eletrodinâmica. E eu vou introduzir umas questões para vocês sobre, primeiro, campo elétrico. Seu Giba, campo elétrico é um conceito aí trabalhado. Também cai no Enem? Também cai no Enem, né? O que é campo elétrico, professor? Vocês vão saber especificamente aí com os exemplos que o professor vai comentar com vocês do Enem, né? Aqui vai ser um resumo. O que acontece? Você tem uma carga elétrica ali, sujeita a um campo naquela região. Se tiver uma carga positiva, você vai ter um campo, chama de campo elétrico. O que é um campo? É uma região do espaço, né? Uma alteração no espaço devido à presença de uma carga elétrica. Se for um campo elétrico, tá? Agora, se for uma massa no espaço, você tem um campo gravitacional. Aí tem uma analogia bacana para vocês identificar o que é campo, né? A gente já conhece o campo gravitacional. Estudamos no primeiro ano do ensino médio a força-peso. O que é a força-peso? Olha lá, ó. O peso está aí, ó. Tá aqui, ó. O peso é a massa multiplicado aí pela gravidade, certo? Vou mostrar para vocês aqui, vou até indicar. Olha lá, ó. Força-peso. Olha lá, ó. Massa vezes campo gravitacional. Então, o que acontece? Se tiver uma massa no espaço ali, você tem uma força gravitacional associada à massa. E essa força é o peso responsável por manter a gente aqui na Terra, certo? E o G é o campo gravitacional. Analogicamente, também tem o campo elétrico associado a uma carga elétrica. Olha lá, pessoal, carga elétrica. Todo campo está associado a uma força. Não esqueçam, nesse caso aqui, a força elétrica. Olha lá, força elétrica. No caso do campo gravitacional, você tem a força peso, força gravitacional. Certo? Então, o campo elétrico é a força dividida pela carga elétrica e a força dada em newtons. Então, vai ficar newtons por coulombs. Ou, se eu passar lá para cá multiplicando, a força elétrica é igual a carga vezes o campo elétrico. E aí eu fiz aqui uma analogia das equações para vocês compararem ali o campo elétrico com o campo gravitacional. Certo? Carga elétrica ali, tiver uma carga elétrica no espaço, você vai ter uma força elétrica, vai ter ali um campo elétrico. Também tem o campo magnético, associado aí uma força magnética, já que não tem cargas magnéticas, né? Temos dipolos magnéticos. Vocês vão ver isso aí para frente. E aí você tem a questão dos isolantes, né? Os bons condutores e os bons isolantes aí, no caso de condução elétrica, tá? Um pouquinho a questão da condução da eletricidade. Rigidez dielétrica do meio. O professor vai comentar com vocês aí com relação às descargas elétricas, né? Para acontecer uma descarga elétrica tem que ter o quê? Uma área ali, no caso, uma diferença de potencial muito grande, né? Um potencial ali, a tensão, né? E aí você tem aí uma descarga elétrica baseada em um movimento de cargas elétricas no espaço, né? E nas hidrelétricas, a relação do quê? Conservação da energia, né? Você tem a energia mecânica se transformando ali em energia elétrica, né? Do ponto de vista aí da conservação da energia e das transformações da energia. Coloque aí a questão dos estudos, anote os assuntos, os dados de exercício, muito bacana. Refaçam os exercícios da aula que vocês vão assistir daqui a pouco aí, para ver se realmente vocês entenderem, hein? Até a próxima. Assistam aí. O Bruxo tá no ar. Tchau, pessoal.
Fala galera, tudo bem? Rapaziada, aqui é o professor Tiago do Grupo SEB. Estamos aqui em mais uma aula hoje sobre um assunto que é calcanhar de Aquiles de muitos, que é eletrodinâmica, galera. Hoje a gente vai discutir um pouco a habilidade H5 do Enem, que é a habilidade que fala sobre dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. Então, meus amigos, para a gente iniciar essa nossa aulinha de um assunto tão bonito, que faz tanto parte da nossa vida, né? A eletrodinâmica, o eletromagnetismo depois, eu estou conseguindo dar uma aula para vocês agora, você que está usando o seu celular, o seu computador, só consegue hoje aproveitar uma tecnologia dessas graças ao desenvolvimento da eletrodinâmica, do eletromagnetismo. Então eu vou começar agora com um probleminha do Enem de 2018. Então olha só, com o avanço das multifunções dos dispositivos eletrônicos portáteis, como os smartphones, o gerenciamento da duração da bateria desses equipamentos torna-se cada vez mais crítico. O manual de um telefone celular diz que a quantidade de carga fornecida pela sua bateria é de 1.500 mAh, miliampere-hora. A quantidade de carga fornecida por essa bateria em coulombs é de... Então volta aqui comigo. O que ele está dizendo para nós? Que hoje um dos problemas dos celulares mais modernos é a duração da bateria. Você sabe disso, eu sei disso, a gente sabe, né? Acorda de manhã, carrega a bateria, tá certinho. Aí usou bastante o celular, no meio da tarde já não tem mais carga, já não tem mais bateria. Então esse é um problema que está sendo superado. A gente já conseguindo hoje produzir baterias de longa duração. Mas olha o que ele diz. Ele está falando que um celular tem uma carga de bateria de 1.500 mAh. A pergunta é, que valor é esse de carga em coulombs? Muitos devem estar assim, pô, Thiago, carga para mim é coulomb. Sim, galera, só que coulomb é uma unidade científica. E mercadologicamente, as pessoas, as indústrias, elas acabaram utilizando uma unidade que não é a unidade do Sistema Internacional, que é o coulomb. A unidade chamada miliampere-hora. E a pergunta é, como é que eu converto miliampere-hora para o tal do coulomb? Isso é uma coisa que o Enem tem cobrado. Por quê? Porque miliampere-hora é uma coisa cotidiana, essa unidade. É uma unidade do dia a dia. Pega o seu celular, você vai lá ver tantos miliampere-hora, 1.200. Pega uma pilha, vai estar 2.700 miliampere-hora. Então essa unidade, a gente tem que saber converter ela para a unidade internacional, do Sistema Internacional, que é coulomb. Como é que a gente faz isso? Então vamos fazer aqui uma recapitulação. Lembrar algumas coisas. Primeiramente, o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é um conceito fundamental dentro da física. Imagina que nós temos aqui um pedaço de fio. Fio de cobre, por exemplo. O que o cobre é? O cobre é condutor. Agora imagina que a gente pegue e pudesse olhar esse fio de cobre microscopicamente. Se a gente pudesse, na verdade, olhar a nível dos átomos ali, a gente veria essas bolinhas. Que bolinhas são essas? Essas bolinhas são o que nós chamamos de elétrons livres. Vem comigo aqui. Meus amigos, por que metal são bons condutores de eletricidade? Porque eles vão ter sempre na última camada 1 ou 2 elétrons soltinhos, que não vão estar presos ao núcleo, que vão ter uma liberdade para se movimentar. Aquele elétron solto, que eu posso fazer ele se movimentar, chamado de elétron livre, que nos metais é comum, é eles que vão tornar o material como condutor. Então você imaginou que a gente tem um fio, e aqui eu estou vendo só essas bolinhas que são os elétrons livres. Lembra que o elétron é uma carga negativa, tá? Imagina que eu chegue perto com uma bateria. Eu estou usando aqui um exemplo de uma bateria de carro. Uma bateria, por exemplo, de 12 volts. Por mais que não seja importante agora a gente saber o que significa esses 12 volts, o que eu quero que você entenda é o seguinte, toda bateria ela tem dois polos. Toda bateria, um polo positivo, um polo negativo. Bateria e pilha, posso considerar como se fosse a mesma coisa? Para nós aqui sim. Porque na verdade uma bateria é um conjunto de pilhas. Então uma bateria, uma pilha, do ponto de vista de tratamento, é a mesma coisa para nós. Então eu tenho aqui uma bateria com um polo negativo e um polo positivo. Eu quero que você entenda o seguinte, o que significa um polo negativo? O polo negativo é como se eu tivesse um local com excesso de cargas negativas, elétrons. E o polo positivo é como se fosse um local onde falta cargas negativas. Ou seja, é como se ali tivesse uma carência
de elétrons. Então é um lugar querendo dar elétrons e um lugar querendo receber elétrons. Isso é o preceito básico de uma pilha, de uma bateria. Um cara querendo dar elétrons, um cara querendo receber. É como se eu juntasse, então, a fome com a vontade de comer. Esses dois caras, se eles se tocarem, então eu venho aqui e ligo um fio condutor de um lado e do outro. Na hora que eu ligo um fio condutor nos dois lados, eu queria que você fizesse uma seguinte imaginação agora. Imagina que esse fio aqui, ele tem a mesma espessura que esse. Mas, Tiago, esse fio eu estou vendo ele grosso, aqui é fino. É que eu coloquei uma lente de aumento, tá? Vamos fingir que eu deixei maior só para a gente poder enxergar. Na hora que eu ligo o fio de um lado do outro, o que eu estou fazendo? Eu estou juntando um cara que quer dar elétrons com um cara que quer receber elétrons e no meio do caminho eu coloquei um condutor. Sabe esses elétronzinhos que estavam aqui, cada um zanzando para um lado? Eles começam a se movimentar num sentido ordenado. Eles começam a ir do negativo para o positivo. Então eu vou começar a ter um fluxo de elétrons indo do menos para o mais. É isso que nós chamamos de corrente elétrica. Então a corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas. Então corrente é isso, o movimento ordenado de cargas elétricas. Tudo bem? Bom, meus amigos, vamos tentar definir isso. Matematicamente, nós temos uma definição para corrente. Corrente é simbolizado pela letra I. Qual é a definição que nós damos para corrente? Corrente é a quantidade de cargas, porque cada elétron tem consigo uma carga. Essa carga dos elétrons ela vai ser na casa de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Não é importante saber isso agora, mas cada elétron tem uma carga. Quando os elétrons se movimentam, eles estão carregando consigo sua carga. E isso ocorre num determinado tempo. Então, a quantidade de carga que passa pelo fio num determinado tempo é o que nós chamamos de corrente elétrica. Então, corrente é carga sobre tempo. Se eu pensar em termos de unidades, qual a unidade de corrente, carga e tempo? Bom, meus amigos, carga no sistema internacional medimos em coulomb. Tempo no sistema internacional medimos em segundos. E corrente a gente mede em ampere. Só que ampere é a mesma coisa que coulomb por segundo. Então, quando eu falo para você que a corrente é de 7 amperes, eu estou dizendo que a corrente é de 7 coulombs por segundo. Então, ampere quer dizer exatamente coulomb por segundo. E para finalizar, se eu perguntasse assim, meus amigos, qual é o sentido da corrente elétrica? Eu tenho certeza que muitos me diriam, Tiagão, é do menos para o mais, não é? É do menos para o mais. Na verdade, esse é o sentido real. O sentido verdadeiro é esse, a corrente vai do menos para o mais. Porém, por questões históricas, que não vale a pena, a gente não temos nem tempo para discutir agora, o sentido que nós vamos usar, o sentido usual, convencional, é do mais para o menos. Ou seja, a corrente elétrica está indo do menos para o mais. Só que, na hora da gente lidar com isso, a gente vai fingir que, na verdade, quem se movimentam são cargas positivas, do mais para o menos. Tiagão, por quê? Por razões históricas. Tiagão, isso não vai dar problema? Não vai dar problema. Pode ficar tranquilo que não tem problema nenhum a gente considerar o sentido convencional, tá? Mas é importante que a gente saiba o sentido real e entenda o convencional. Mas vamos voltar agora para a ideia que envolve aquele problema da gente, né? Que nós tínhamos feito, o nosso probleminha. O nosso probleminha, ele tinha perguntado para nós se 1.500 mAh, quantos coulomb seria, né? Então, se a gente tiver que transformar agora 1.500 mAh em coulomb, será que a gente está pronto para isso? Acho que sim. Pensa comigo aqui, ó. A carga é 1.500 mAh. Pensa comigo. Qual é a definição de corrente? Carga sobre tempo. Como eu quero calcular essa carga em coulomb, eu vou pegar essa equação e vou isolar nela o Q. Então eu vou isolar o Q nessa equação. Se eu isolar o Q nessa equação, olha como é que fica. Q é igual a corrente vezes tempo. Você percebeu que o Q estava em cima. O ΔT eu passei multiplicando. Então carga é corrente multiplicado por tempo. Se a gente for pensar nas unidades agora, vamos comigo. No sistema internacional, carga eu meço em coulomb, corrente eu meço em ampere, tempo eu vou medir em segundos. Então, coulomb é a carga, corrente em ampere, tempo em segundos. Portanto, o que significa coulomb? Coulomb significa ampere multiplicado por segundo. Coulomb é ampere vezes segundo. Só que no problema dele, ele não deu a carga em coulomb, ele deu a carga em miliampere-hora. Na verdade, esse M
significa 10 a menos 3. Então eu queria que vocês pensassem que o que eu tenho que descobrir é como transformar não miliampere-hora em coulomb, mas simplesmente ampere-hora. Só o ampere-hora. Então, se eu pensar em ampere-hora, isso aqui só lembrando que isso é uma unidade do sistema internacional, tá? Se eu transformar aqui a carga em ampere-hora, é por que razão? Primeiro, eu estou trabalhando com a corrente em que unidade? Para que aqui dê um resultado ampere vezes hora, só tem uma razão. A corrente tem que estar em que unidade? Ampere, beleza. Porém, qual deve ser a unidade que o tempo tem que estar? O tempo vai ter que estar em horas. Então, ampere-hora é trabalhar com a corrente em ampere e o tempo em hora. Quando eu trabalho em coulombs, eu trabalho com a corrente em ampere, que é a mesma, só que o tempo em segundos. Vocês perceberam que para transformar ampere-hora em ampere-segundos, que é coulomb, nós vamos ter que transformar 1 hora em segundos. Porque quando eu faço ampere-hora, eu estou multiplicando por ampere por 1 hora. E a pergunta importante, 1 hora possui quantos segundos? Lembra que 1 hora são 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Então o número de segundos de 1 hora seria 60 vezes 60. Se você fizer essa conta, você vai ver que isso vai dar 3.600 segundos. Então 1 hora são 3.600 segundos. Então o que seria um valor em ampere-hora? É você pegar o valor que está aqui e multiplicar ele por 3.600, fundamentalmente falando, tá? Então vamos lá? Ó, essa equação da carga. Carga, corrente vezes tempo. Está aqui. Está aqui. Então pensa comigo. A carga que ele deu é de 1.500 mAh. O que significa o mili? 10 a menos 3. Então isso é a mesma coisa que 1.500 vezes 10 a menos 3 vezes ampere-hora. Eu já desapareci com o M. Galera, quanto que é 1.500 multiplicado por 10 a menos 3? Basta você reduzir 3 casas nesse número aqui. Isso vai virar 1,5, tá? Então 1.500 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 1,5 ampere-hora. Pronto, já estou na unidade ampere-hora. Se eu quero passar para ampere segundo, basta eu transformar 1 hora em segundos. E 1 hora são 3.600 segundos. Então vai ficar 1,5 ampere vezes 3.600 segundos. Quanto que dá 1,5 vezes 3.600? Multiplicar por 1,5, meus amigos, é você pegar o valor e colocar metade dele em cima. Então qual que é o valor? 3.600. Qual é a metade de 3.600? A metade de 3.600 é 1.800. Então quanto que dá 3.600 com 1.800? 5.400. Então a carga será de 5.400 ampere segundo. Essa é a carga. Peraí, Tiago, ampere segundo é o que nós chamamos de coulomb. Ah, então se é 5.400 ampere segundo, é a mesma coisa que 5.400 coulombs. Então olha que interessante. Se o seu celular tiver uma carga de 1.500 mAh, o seu celular tem uma carga de 5.400 coulombs. E seria no nosso exercício a letra C. Beleza, galera? Esse é o primeiro exercício, né? Um problema assim que envolve saber unidades, definição de corrente elétrica, não é tão simples. Ou seja, aquela ideia de que o Enem é uma prova que só cobra coisas muito básicas que você não precisa guardar nenhum conceito, é equivocada. A prova do Enem é uma prova, de certa forma, conteudista também. Ela cobra conceitos, mas ela cobra os conceitos relacionados. A prova do Enem, ela muitas vezes, ela exige que você tenha conhecimentos, inclusive, físico-matemático, como agora. Então, é uma prova muito inteligente, mas não é uma prova assim, você vai lá, lê o exercício e resolve. Não é assim, não. Vamos para o próximo. Galera, uma das coisas mais importantes dentro da física, o conceito de potência. Qual é a definição física de potência? E hoje eu vou falar de potência elétrica, mas antes disso, o que seria potência por definição? Potência é a rapidez, é uma medida de rapidez com que energia ela pode ser transferida, transformada, consumida, perdida, não importa. Isso é potência. Potência é a velocidade com que a energia vai ser transferida, transformada, dissipada, não importa. Por definição matemática, potência é energia sobre tempo. Energia em cima, tempo embaixo. Daqui eu consigo pensar na unidade de potência.
Se potência, energia nós medimos em joule, tempo nós medimos em segundo, a potência vai ser medida em joule por segundo, e a partir de agora eu quero que vocês saibam que joule por segundo é chamado de watts. Watts em homenagem ao grande físico inglês James Watts, grande engenheiro inglês James Watts. Beleza, galera? Meus amigos, então se a gente pensar um pouco no nosso dia a dia, né? Vem aqui um pouco comigo. Olha só, eu trouxe aqui uma lista de vários aparelhos que nós temos nas nossas casas para discutir para vocês sobre quanto eles gastam. Gastam do quê? De energia. Porque se eu sei a potência do aparelho, eu sei o gasto de energia. Eu sei o gasto de energia dele por segundo. Então vamos começar com um exemplo. Lâmpada de LED. Eu tenho aqui o exemplo de uma lâmpada de LED. Lâmpada de LED, qual uma potência? Claro que essas potências elas podem sofrer variações. Um valor médio aí, 8 watts. O que significa uma lâmpada de LED que tem uma potência de 8 watts? Significa que é uma lâmpada que consome 8 joules de energia em 1 segundo. Watts não quer dizer joule por segundo? Então, uma lâmpada de 8 watts, ela consome 8 joules de energia em 1 segundo. Quer dizer que se ela consome 8 joules em 1 segundo, ela vai consumir 16 joules em 2 segundos, 24 em 3 segundos e assim sucessivamente. Então, se ela consome 8 joules em 1 segundo, ao final de 100 segundos, que é 1 minuto e 40, né, ela vai ter consumido 800 joules. Tá entendendo a lógica? Imagina que essa lâmpada fique funcionando durante 3 horas por dia, 30 dias no mês. Dá para você imaginar quanto que consumiria. Uma pergunta, uma lâmpada de LED, ela é chamada de uma lâmpada econômica? Ou ela é uma lâmpada que gasta bastante? Muitos podem estar pensando que 8 joules em 1 segundo é muita coisa, porque em 2 dá 16, em 3 dá 24, vai embora. Então, num dia funcionando, eu gastaria muito. Olha só esses outros dados para a gente começar a entender melhor. Lâmpada incandescente. Você lembra qual que é a lâmpada incandescente? É aquela lâmpada de bulbo. É aquela lâmpada que a gente usava antigamente, que ela tem um metalzinho, um filamento. Uma lâmpada daquela, de brilho mais ou menos igual a uma de LED, ela teria que ter uma potência de 60 watts. Ou seja, ela consumiria 60 joules em apenas 1 segundo. Então, enquanto essa consome 8 joules no segundo, essa consome 60 joules no segundo. Interessante, né? Eu já estou começando a perceber que talvez 8 não seja um valor grande. Comparado com esse, não é. Agora, olha lá. Uma TV 40 polegadas de LED, mais ou menos, qual seria a potência dela? Algo em torno de 150 watts. 150 joules apenas 1 segundo funcionando. Certo? Uma geladeira. Geladeira é um dos aparelhos que mais consome energia nas nossas casas. Algo em torno de 350, 400 watts. 350 watts são 350 joules em 1 segundo. Você para pensar que a lâmpada de LED era só 8 em 1 segundo. Aqui são 350 em 1 segundo. Em 2 dá 700. Você sacou? Bom, existe aparelho em casa que gasta mais do que uma geladeira? Em termos de potência, sim. Vou dar um exemplo. Chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico talvez seja o aparelho de maior potência que todos nós temos em nossas casas. Quem tem em sua casa chuveiro elétrico, se sua casa não for aquecedor a gás, se sua casa não tiver um aquecedor solar, é chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico é um aparelho que gasta muita energia. Sabe qual que é a potência de um chuveiro elétrico num dia frio, quando você coloca ele mais quente? Ela pode chegar facilmente a 5.000 watts. 5.000 joules em 1 segundo. Ou seja, um chuveiro elétrico não é que ele gasta energia, ele torra energia. Cara, se ele gasta 5.000 joules em 1 segundo, compara com os outros aparelhos. Esse cara, por isso que você está entendendo que seu pai, sua mãe, fala para você assim, vai logo no banho. Pelo amor de Deus, banho não é lugar de ficar refletindo sobre a vida. Tem que ser rápido. Por que tem que ser rápido? Pô, mas eu tomei um banho de 20 minutos só, é rápido. Velho, pensa comigo. 5.000 joules em 1 segundo. 20 minutos tem 60 vezes 8, tem 1.200 segundos, tem muito tempo. Ou seja, meus amigos, esse aparelho gasta muita energia e a gente usa muito ele em casa. O chuveiro elétrico será que é o aparelho que gasta mais energia na nossa casa? Talvez seja a geladeira. Aí você vai perguntar, pô, Thiago,
Como é que o chuveiro, que tem uma potência maior que a geladeira, gasta menos que a geladeira? Só não esquece que a geladeira fica funcionando o tempo todo, né? O chuveiro não. O chuveiro você toma banho de 10 minutos, 15 minutos, você liga ele pouco. Agora a geladeira você deixa ligada o tempo todo. Então por isso que ao final do mês, possivelmente ela vai gastar mais do que o chuveiro, tá? Bom, meus amigos, agora uma coisa importante. Qual é a relação que existe? Eu vou misturar tudo. Qual é a relação que existe entre potência elétrica, corrente, que a gente viu, que a gente simboliza pela letra I, e a diferença de potencial ou tensão, que é o U, que é aquele que a gente mede em volts. Qual é a relação desses três? A relação matemática entre potência, corrente e tensão é uma famosa e bonitinha equação da física, a famosa equação do π, que a gente não vai demonstrar aqui, mas que muitos de vocês com certeza conhecem. É o famoso π. Π. O pessoal brinca, né? O que é o π? Essa equação ela mostra para nós o seguinte: para saber a potência de um aparelho, eu poderia saber duas coisas do aparelho: corrente e tensão. Se eu souber a corrente do aparelho, e se eu souber a tensão que ele for ligado, ou seja, a sua diferença de potencial, que é a mesma coisa, tá? Eu consigo calcular a potência do aparelho. Não esqueça que potência a gente vai medir em que unidade? Potência a gente mede em watts. Corrente nós medimos em ampere. E DDP, o U, né, a tensão, a gente vai medir esse cara em volts. Tudo bem? Então, olha que bonitinho esse problema que eu vou fazer com vocês agora. Enem 2018, um problema aí relativamente novo, e de um cara famosíssimo, Poraquê. Esse cara, o vestibular adora cobrar o tal do peixe elétrico Poraquê. Vamos ler aqui, vamos lá. Alguns peixes, como o Poraquê, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um Poraquê de 1 metro de comprimento, em perigo, produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts, quando apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. Eu já estou indo lá para a parte de baixo. O equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo será qual? Bom, meus amigos, voltem vocês aqui comigo um pouquinho. Olha só, ele está falando de um Poraquê, que é esse peixe amazônico, peixe elétrico, a famosa enguia elétrica. Esse cara aqui, gente, eu acho que eu nunca vi um ser vivo cair tanto numa prova de física quanto o tal do Poraquê. Nossa, como a gente gosta de colocar o peixe elétrico, e sempre é o tal, o nosso peixe elétrico, né? O Poraquê. Então o que ele diz? Que esse peixe, no momento de perigo, ele se eletrifica para se defender, uma defesa dele. Como o porco-espinho vai ter o espinho, o Poraquê vai dar uma descarga elétrica. E nesse momento, ele consegue produzir uma corrente de 2 amperes e uma DDP, uma diferença de potencial de 600 volts. Isso equivaleria a um aparelho de que consumo que nós temos aqui? Vamos resolver aqui então, vamos pensar um pouquinho. Se eu sei que a corrente vale 2 e a DDP vale 600 volts, nós sabemos que potência pode ser dado por I vezes U. Olha que legal! Se potência pode ser dado por I vezes U, a gente pode vir aqui, substituir o I por 2 e o U por 600. E 2 vezes 600, quanto é que vai dar isso? 1.200 watts, meus amigos. 1.200 watts. Se a gente tivesse naquela tabela, voltando aqui para a tabela, né? Isso seria o equivalente ao consumo, a potência, né, de qual desses aparelhos que nós temos aqui nesse problema. Bom, vamos lá. Exaustor, 150, não. Computador, 300 watts, não. Aspirador de pó, 600 watts, não. Churrasqueira elétrica, 1.200 watts, é ela mesmo. Então, seria a letra D de dado, churrasqueira elétrica. Agora, você pode pensar assim, né? Deve ter aluno pensando, bom, Thiago, poxa, que ideia brilhante, então o que eu vou fazer? Eu vou criar esse peixe na minha casa e quando eu quiser fazer um churrasco na minha churrasqueira elétrica, eu ligo a minha churrasqueira no Poraquê, no coitadinho do peixe. Meus amigos, cuidado, hein? Não pense que o Poraquê, quando ele produz essa potência de 1.200 watts, ele consegue manter isso por um longo tempo. Isso é muito rápido, é um tranco. É apenas um tranco. Ou seja, apesar da potência ser alta, o tempo em que ele consegue fornecer essa potência é muito curto. Então não daria para ele manter uma churrasqueira acesa. Uma churrasqueira você vai funcionar, para você fazer uma carne, você vai gastar minutos, horas até. Então ele dura isso muito pouco tempo. Mais ou menos a ideia
É que nem a cerca elétrica. As cercas elétricas, elas não são feitas para fornecer para a pessoa que toma um choque muita energia. Na verdade, a princípio, as cercas elétricas elas não deveriam ser letais. Não estou dizendo que não possa ser, um choque é sempre muito perigoso. Mas como que é o princípio de funcionamento da cerca elétrica? Ela trabalha com uma alta tensão, então quando você encosta nela, você tem uma descarga elétrica, mas essa descarga dura tão pouco, que basicamente é um tranco. Então o cara vai lá, coloca a mão na cerca elétrica e ele toma um tranco. Claro, uma pessoa pode, se ela tiver algum problema e tudo mais, ela poderia até vir a óbito, é perigoso. Mas só estou dizendo que a princípio não é para acontecer isso. Eu já tomei esse choque de cerca elétrica e é triste, viu? Na minha casa mesmo, eu fui cortar a árvore lá, bati, encostei o cotovelo, nossa senhora, não é gostoso. Mas a ideia é essa, tá? Então é uma descarga elétrica curta, mas de alta intensidade, mas ela é muito curtinha, então é pouca energia que vai ter. Valeu, gente! Agora nós vamos fazer um probleminha também bonitinho, de 2017, tá? As lâmpadas econômicas transformam 80% da energia elétrica consumida em luz e dissipam os 20% restantes. Então tá, peraí, as lâmpadas que são econômicas, 80% elas aproveitam, 20% elas perdem, e elas perdem possivelmente na forma de calor, tá? Que está dito. Já as incandescentes transformam 20% da energia elétrica consumida em luz e dissipam o restante em forma de calor. Então perceba que a incandescente é o oposto da econômica. A incandescente ela aproveita 20% e os outros 80%. Os outros 80% ela dissipa na forma de calor. Tanto que as lâmpadas incandescentes, quando você coloca a mão nelas, você queima a mão. Não dá para colocar a mão numa lâmpada incandescente que está acesa. Porque ela produz tanto calor, que você encostar queimaria. Isso não é bom. Porque o que você quer de uma lâmpada? Você quer luz. Você não quer calor da lâmpada, você quer a luz dela. Se uma lâmpada produz muito calor, significa que parte da energia dela, que era para virar luz, está virando calor. Por isso que nós hoje utilizamos lâmpadas econômicas. Elas produzem menos calor e mais luz. Então elas não dissipam tanto energia, tá? Então ele mostrou uma relação aqui interessante. Assim, quando duas dessas lâmpadas de luminosidades equivalentes, ou seja, duas lâmpadas com brilhos parecidos, a econômica apresenta uma potência igual a 1/4 da potência incandescente. Então, se eu pegar uma lâmpada econômica e uma lâmpada incandescente com brilhos parecidos, a econômica vai ter 1/4 da potência da incandescente. Vamos para a próxima parte. Quando uma lâmpada incandescente de 60 watts é substituído por uma econômica, porém de mesma luminosidade, deixa-se de transferir para o ambiente a cada segundo uma quantidade de calor em joule, né? Igual a... Então, meus amigos, vamos lá. Olha só. O que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo para nós que a lâmpada incandescente, então vem comigo aqui, ó. A lâmpada incandescente, ela vai ter uma potência de 60 watts. Tá bom? A econômica, ela vai ter que ter 1/4 da potência da incandescente. Então, a incandescente vai ter de 60 watts e a econômica 1/4 da potência da incandescente. Tudo bem? A pergunta é, se eu substituir uma lâmpada incandescente por uma econômica, quantos joules por segundo eu economizo? Essa que foi a grande questão que ele está levantando. Quantos joules por segundo dá para economizar substituindo a incandescente 60 watts por econômica? Se elas tiverem um brilho parecido, esse cara vai ter uma potência 4 vezes menor, 1/4. Bom, como ele disse que a potência da econômica é a incandescente sobre 4, e eu já sei a potência da incandescente, que são 60 watts, eu posso substituir esse valor aqui. Então, qual vai ser a minha potência da lâmpada econômica? A potência da minha lâmpada econômica, nesse caso, ela vai ser 60 dividido por 4, concordam? Se nós fizermos 60 dividido por 4, isso vai dar exatamente 15 watts. Então, a minha lâmpada econômica, ela vai ter uma potência de 15 watts. Olha que interessante, galera. Uma lâmpada incandescente de 60 watts, ela pode brilhar igual a uma lâmpada econômica de 15 watts. Que lâmpada econômica que é essa, possivelmente, que ele está falando? Não deve ser LED. Possivelmente essa lâmpada econômica é uma lâmpada fluorescente. Lembra aquela lâmpada que você tinha em casa, palito, que ela parece um palito? Então essa lâmpada, possivelmente deve ser a lâmpada econômica que ele está usando, porque essa potência está alta, 15 watts é mais do que as LEDs.
Uma LED, geralmente, se fosse 15 watts uma LED, ela teria que ter um brilho muito forte. Para ser igual a uma incandescente, isso aqui deve ser uma lâmpada dessas fluorescentes. Mas a pergunta principal é, quando eu vou dessa lâmpada para essa, quanto que eu estou economizando de energia por segundo? Essa que é a pergunta. Então, qual é a minha potência economizada? A minha potência economizada é muito simples. É a potência da lâmpada incandescente menos a potência da lâmpada econômica. Tá bom? Qual é a potência da lâmpada incandescente? Da lâmpada incandescente é 60. E da lâmpada econômica? 15. 60, meus amigos, menos 15, quanto é que vai dar isso? Isso vai corresponder a 45 watts. Lembrando vocês, qual a definição de watts? Watts, por definição, é o quê? Watts, por definição, significa joule por segundo. Portanto, 45 watts é a mesma coisa que 45 joules por segundo a menos. Então, qual é a economia desse cara? Se ele ia gastar 60 watts por segundo e reduziu para 15 watts por segundo, ele está economizando 45 joules por segundo. Então, e a pergunta dele era justamente essa. Qual a energia em joules que ele vai economizar a cada segundo? A cada segundo, 45 joules. Tá bom? O que nos daria, nesse caso, a letra D de dado. Beleza? Então, meus amigos, agora eu vou usar esse finalzinho da aula para contar uma coisa muito curiosa e interessante para vocês. Tudo a ver com essa questão de lâmpada econômica. Uma das maiores revoluções que nós tivemos em termos de iluminação foi a descoberta, que rendeu inclusive um prêmio Nobel de Física, do LED azul. Deixa eu contar para vocês. Para você conseguir produzir qualquer cor, você poderia produzir a partir de 3 cores básicas, 3 cores primárias: azul, verde e vermelho. O que acontece? O LED é um diodo emissor de luz. É um aparelhinho que ele tem a possibilidade de emitir luz com baixo custo energético. Então, o LED é um cara que produz luz com baixo custo energético. Acontece que nós só tínhamos 2 tipos de LED, o LED vermelho e o LED verde. E para que nós conseguíssemos produzir qualquer cor de luz, nós precisaríamos um terceiro LED, o LED verde. E esse LED verde, a física ficou muitos e muitos anos tentando achar esse LED. Esse LED foi descoberto. Em 2014, um grupo de físicos ganhou o Prêmio Nobel de Física porque descobriram o LED verde. Então hoje nós temos o LED azul, o LED verde e o LED vermelho. Com os 3 LEDs nós temos as cores primárias. A partir daí que a gente tem toda essa revolução, que são as lâmpadas de LED, que nós usamos nas nossas casas, que elas são lâmpadas ultra econômicas. Nós temos hoje a tela do seu celular possivelmente é LED, a tela da sua TV possivelmente é LED, e isso tudo é uma revolução. É uma revolução por quê? Porque nós estamos conseguindo hoje iluminação com baixo valor energético e com alta qualidade, né? Porque o LED a gente consegue uma fidelidade muito grande de cores. E isso tudo é um desenvolvimento da física, que rendeu inclusive um prêmio Nobel, né? Aqui a gente está vendo um exemplo bem clássico de uma aplicação em que um prêmio Nobel, uma pesquisa científica, está sendo usada, que a princípio ela foi feita com um cunho, uma finalidade tecnológica, a gente está usando no nosso dia a dia. Beleza? E galera, sobre essa parte de potência elétrica, o Enem gosta demais de discutir isso. Então, minha sugestão aí para vocês é que dentro da eletrodinâmica, se você quiser dar ênfase a um assunto mais específico, que tem uma incidência muito grande, estudar essa parte de potência. Você tem a parte de potência, analisar o cálculo, fazer o cálculo da potência usando essa expressão que eu acabei de mostrar, potência I vezes U, mas aí, se você lembrar aí, for buscar no seu HD, você vai lembrar que existe a equação do PUR, potência ao quadrado sobre R, existe a equação da PRI, potência R vezes I ao quadrado. Dá uma revisada nisso também. Vamos lembrar por quê? Porque potência está envolvido com o uso de energia e o Enem gosta dessas questões que estão associadas ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, tá? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado. Valeu mais uma vez e boa semana. Bons estudos para todos vocês.